Pessoal, nesse momento da história do mundo, nós estamos vivendo várias coisas um tanto quanto diferentes que pessoalmente eu não acreditava que eu fosse testemunha. Acho que você também não. Ameaça de guerra, ou a própria guerra entre Rússia e Ucrânia, outras questões de terrorismo, ciência se desenvolvendo, tanto para o bem como para o mal, ou seja, uma série de novidades. Só tem movimentos econômicos por trás de tudo isso, e um deles é da China. E a China está passando por uma nova fase de desaceleração da economia, e a desaceleração da economia chinesa impacta no Brasil porque, segundo eles próprios, está sendo encerrada a Era do Ferro. E por que isso nos atinge? Vamos analisar essa questão agora. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Um dos fenômenos mais importantes na história econômica global, pelo menos dessa primeira parte ou dessa primeira metade de século, sem dúvida nenhuma, foi o intenso crescimento chinês. Mas nos últimos anos, até pode descontar a pandemia em relação a isso, a performance da economia chinesa começou a diminuir. Não cresce mais 10, 11%, está indo para um patamar da ordem de 4, 5%, com tendências decrescentes. Um dos fatores dessa desaceleração é uma coisa que se fala muito de vez em quando, mas importante: a crise do mercado imobiliário daquele país. Essa crise foi feita como? Os chineses resolveram criar cidades para serem ocupadas depois, mas a população chinesa não conseguiu segurar um aumento tão grande de endividamento, isso gerou uma certa crise. Então, o mercado imobiliário por lá está parado. Existem cidades que foram construídas sem gente para ocupar depois, que acabaram não sendo habitadas. E isso gera prejuízo. E tem mais ainda, pessoal. Do que é feito esses prédios, esses espigões, arranha-céus? Basicamente de concreto e estruturas metálicas. Aço que vem do ferro. E aí que está o problema. Nos últimos 25 anos, o crescimento das aquisições chinesas de ferro fez com que esse mineral exportado pelo Brasil aumentasse de preço na China e, consequentemente, sendo uma commodity do mercado mundial, nada mais, nada menos 937% entre 1995 e 2024, ou seja, quase 3 décadas, um pouco mais de 25 anos que eu falei, vamos botar 30 anos nesse nosso cenário então. E o que está acontecendo? No momento em que os chineses param de construir, e construíam muito, essa importação desse mineral do ferro começa a cair. E nós já estamos vendo consequências disso e vamos ver ainda mais. Olha só, desde o final da pandemia, lá em 2021, o preço do minério de ferro no mercado mundial caiu mais do que metade, mais exatamente 55% por tonelada. Então, lá em 2021 estava $220 essa tonelada. Quem é que paga? Quem é que paga o custo inicial disso? Quem produz ferro. E quem é que produz ferro? É Brasil, Austrália, África e algumas nações da Europa Oriental, especialmente a agora tão mal falada Rússia. É um problema numa commodity? Não. É um problema de uma commodity importantíssima e que afeta muito, mas muito mesmo, a balança comercial brasileira. Então, nós não estamos tratando apenas de um fenômeno, de um produto global. Estamos tratando, sim, de uma mercadoria muito, mas muito importante para a matriz de desenvolvimento, uma matriz comercial do Brasil com o exterior. O que será que vai acontecer com a Vale do Rio Doce, com outras mineradoras que estão exportando ferro para a China fazer aço, e agora essa exportação tende a cair ou já está caindo? Olha, lamento dizer, mas o Brasil, mesmo sendo o maior produtor de ferro do mundo, mesmo tendo as maiores reservas, não tem as melhores empresas. Quem possui isso é aquela mineradora maior do mundo, chamada Rio Tinto, baseada muito em Minas, na Austrália. O Brasil é um fornecedor em termos de eficiência, de custo de extração, que fica em segundo, terceiro plano. Então, provavelmente, os australianos e alguns países africanos vão ter a maior competitividade exportadora, e aqui no Brasil, provavelmente, várias mineradoras vão ficar a ver navios. Não, vão ficar a ver montanhas de ferro que não vão ser destruídas. Mas isso vai gerar um impacto muito grande
para vários estados aqui no Brasil, vão falar de Pará, vão falar de Mato Grosso, vão falar de Minas Gerais e alguns outros. É bom nós começarmos a nos preocupar com isso, não só como um fenômeno global, mas também como uma questão importante para a economia do país. Mas só lembrando, isso diz respeito basicamente à questão da siderurgia e produção de aços não planos. Para a produção de aços planos, que o Brasil tem algum potencial ou tem alguma efetividade produtora, a situação é diferente porque esses servem para produzir bens industriais, tudo que a gente consome que leva um pouquinho de metal. Carros, celulares, enfim, uma série de coisas. Mas esses aços não planos, ou o ferro usado para os aços não planos, realmente a tendência mostra que deve cair muito, mas muito mesmo, a demanda global, então a produção brasileira e até mundial desse tipo de mineral. Até se pode pensar, pode tentar supor, será que tem algum país que pode herdar da China esse consumo de aço não plano? Poderíamos pensar na Índia. Tem uma situação parecida com a China 15, 20 anos atrás, está crescendo bastante, aumentando sua produção, a população daquele país está tendo uma boa transformação social, mesmo trabalhando padedel lá, que nem os chineses, mas a questão é a seguinte, ao contrário dos chineses, a Índia tem muita mina de ferro e não vai precisar importar, ou pelo menos não vai precisar importar muito. Então, vamos olhar um pouco o fundamental, pelo menos nesse momento, nessa mensagem do Fora de Curva, hoje é chamar atenção para certos estados do Brasil que tem grande dependência da produção e da exportação de ferro, que isso aí pode ou vai, muito em breve, sofrer grandes baques se não está sofrendo. É bom avisar antes de remediar sem ter essa expectativa anterior. Gente, o que eu tinha para falar hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se gostaram, não esqueçam do like, do compartilhamento desta película com a sua rede de contato. E aquelas pessoas que, porventura, ainda não assinam o Fora de Curva, eu faço convite para inscrição no canal. Um abraço a cada um de vocês. Até breve. Tchau, gente.